Agora uma mistura de comentários com respostas. Consciência Vlog BR. Olá galera, eu aqui novamente botando Consciência Vlog BR para engrenar. Esse vídeo aqui é um misto de comentários com respostas direcionado ao vídeo do autodenominado canal do Eric, o Eric ZZZ. Vídeo esse que ele intitula Vegetariano, Vegan, Carnívoro, Intolerância desconhece que você come. Felizmente esse Eric é muito respeitador dos vegetarianos e veganos. Ele nos respeita bastante e eu fico contente com isso. Ele não tenta argumentar necessariamente contra o vegetarianismo. Ele não tenta dizer por que não ser vegetariano. Embora eu tenha curiosidade de saber dele porque ele não é vegetariano ainda. E muitos pontos que ele coloca no discurso dele eu realmente concordo. E vou comentando ao longo desse vídeo. Mas tem os outros que demandam um esclarecimento melhor assim sobre o propósito do vegetarianismo e do veganismo. Embora Eric não tenha sido mal educado ao falar desse tema. Por isso meu vídeo é um misto de comentários e respostas. É uma mistura dessas duas coisas. A princípio eu agradeço a Eric por ele ser uma pessoa respeitadora dos vegetarianos e veganos e não atuar tentando desmoralizar a nossa categoria. Se bem que não é nem tanto motivo de agradecimento, que seria o mínimo a se fazer por parte dos onívoros em geral. Mas como eu sou um bom retribuidor, eu faço esse agradecimento a Eric. Aí vamos para os pontos que demandam comentários ou respostas esclarecedoras. A princípio eu faço aqui uma crítica a ele, a visão que ele tem sobre vegetarianismo e também sobre veganismo, que a visão dele não é uma visão reacionária. Felizmente, isso aí eu considero muito bom. Mas eu percebi no discurso dele um certo reducionismo quando ele trata das razões do vegetarianismo e do veganismo, porque ele praticamente não fala de direitos animais, da questão abolicionista, da exploração animal, como razão de alguém ser vegetariano ou vegano. Aliás, ele acaba, em certo trecho do vídeo, legitimando o especismo, legitimando a exploração animal, ao dizer que os animais que ele via sendo abatidos quando era mais jovem, serviam para aquele propósito, o propósito de servir a alimentação humana. Isso eu vou comentar mais adiante. Ele parece ver que o vegetarianismo e o veganismo giraria em torno de apenas duas questões. Uma principal, que seria o meio ambiente, e uma secundária seria a questão de matar animais, que ele aborda apenas indiretamente. Ele acaba ignorando que o vegetarianismo e o veganismo não giram em torno apenas dessas duas razões, dessas duas questões. E também ele não percebe que está começando a acabar o tempo em que apenas a morte animal era o motivo suficiente, o grande motivo para motivar um vegetarianismo ético. Porque atualmente há diversas outras razões fortíssimas para alguém ser vegetariano e se tornar vegano depois. Não apenas a morte dos animais nas mãos humanas, mas também a escravidão animal, o erro de tratar animais não humanos como propriedade, as inúmeras violências que a pecuária e a pesca dependem essencialmente para funcionarem, como mutilações, desmama forçada, confinamento, inclusive esse confinamento que pode ser também extensivo em áreas de muitos hectares, que ainda assim são cercadas, impedem a verdadeira liberdade aos animais, em especial a violação de direitos e interesses inerentes aos animais. Isso sem falar na exploração humana empreendida para atender a demanda de bilhões de seres humanos por carne. Exploração humana essa imposta em fazendas, matadouros e frigoríficos. Tanto que o filme Carne e Osso, que eu tô doidinho pra ver, fala bastante disso. Ser vegetariano por ética, hoje não é apenas zelar pelo meio ambiente e evitar mortes de animais. Vai muito além disso. Eu venho percebendo que os vloggers onívoros ou carnistas em geral, que em geral mesmo, eu tô generalizando aqui, porque eu não vi exceção ainda pra poder dizer, não tô generalizando, eu tô generalizando agora, porque eu não vi exceção. Os vloggers onívoros e carnistas em geral ainda não reconhecem os direitos animais, o propósito da abolição da exploração animal, como grande motivo de ser vegetariano ou vegano. Eu também não vi uma boa alma sequer questionar via vídeo os direitos animais. A vlogosfera carnista ou onívora está devendo a nós vegetarianos e veganos um vídeo sobre realmente por que não concordar com os direitos animais, por que continuar comendo carne, continuar tomando leite, laticínios, comendo ovos e assim vai. Pronto, agora eu falo dos aspectos mais importantes que foram expostos e não omitidos, e que são passíveis de um comentário ou resposta minha. A princípio, o Eric critica o comportamento proselitista de muitos vegetarianos e veganos. Ele se queixa que muitos realmente têm uma postura assim de divulgar o vegetarianismo e tentar conscientizar, agindo como se fossem cristãos pregando sua religião aos outros. Assim como eu já expus em outros vídeos, queria que vocês vissem outros vídeos, eu sou realmente contra essa posição de divulgação tete a tete
assim, de pessoa a pessoa, pessoalmente, com áreas de imposição, de dizer, se você não comer carne, continuará sendo imoral, ou vai contrair um câncer, vai contrair doença cardiovascular, que isso infelizmente acontece só. Aí em seguida, ele bota uma opinião sobre a questão de salvar o mundo pelas vias da ação sustentável. A ação sustentável, assim, que o vegetarianismo é uma delas. E de fato ele acaba revelando uma brecha nesse ambientalismo tradicional, que ainda hoje é desligado dos direitos animais. Tipo o Greenpeace, que só pede que a pessoa verifique a procedência da carne que come, não recomenda que seja vegetariano, que pare de comer carne. Esse ambientalismo desligado dos direitos animais tem uma brecha mesmo. Porque sem o zelo à vida dos seres hoje viventes, em especial dos seres sencientes, os esforços ambientalistas acabam de fato assim desaguando no interesse de salvar não a biosfera, que pode se recompor mesmo que numa configuração diferente de fauna e flora dentro de milênios, mas a espécie humana. Mas um ambientalismo, um novo ambientalismo harmonizado com os direitos animais, muda essa preocupação, porque aí a gente passa a visar não só a sobrevivência humana, mas também a dos indivíduos animais, que perdem o direito à vida quando tem sua vida e integridade negativamente interferidas pela ação humana, mesmo quando essa interferência é indireta. Isso, em outras palavras, não é só nossa existência, não é só o nosso que está na reta, não é só a nossa existência que tem a atenção do ambientalismo, mas também de outras espécies animais, cujos direitos nós reconhecemos, e dos vegetais de que esses animais dependem. Ou seja, já não apelamos mais pela preservação do meio ambiente, pelo nosso futuro, mas também do futuro de tantos outros animais. Aí em seguida, Eric fala de um futuro hipotético em que a salvação nutricional da humanidade seria o quê? Comer insetos. Aí a gente percebe de novo que Eric ignora os direitos animais como razão de ser vegetariano. Isso porque muito provavelmente insetos também sentem dor e têm interesse de continuar vivo. Até o momento a gente não teve ainda o estudo de zoologia comprovando cabalmente a ciência avançada e as emoções nos insetos. Mas uma visão empírica, assim, mesmo extracientífica, por exemplo, aquela formiga que está em cima da mesa, nos parece mostrar assim que insetos também sentem dor e medo. Quando a gente tenta, por exemplo, tirar um inseto da mesa, a gente pega um papel e vai tentando tirar aquela formiga grande da mesa. Aí a gente vê a formiga sai correndo provavelmente de medo. Então quando a gente tenta dar um tapa na formiga que tá comendo alguma coisa, tá fazendo algum mal assim, a gente dá um tapa e a formiga fica toda retorcida e tal. Isso meio que dá pelo menos uma evidência assim mesmo extracientífica que insetos sentiriam medo ou dor. Aí, ou seja, tudo indica que o futuro da gente não vai ser comendo insetos no almoço ou no restaurante, porque tudo indica, os insetos também vão passar a ser respeitados em seus direitos. E o que tem que se deixar claro não é o caso daqueles insetos que ameaçam a saúde e a vida da gente, ou a higiene da nossa casa. Adiante, Eric critica ainda aqui rapidamente os carnistas reacionários que vivem zoando conosco, os vegetarianos e veganos. Eu fico feliz que um onívoro como ele se solidarize com a gente nessa questão. Eu realmente gostaria que os onívoros tentassem rever seus argumentos. E falando de argumentos, eu vou tocar nessa parte mais adiante, porque certas motivações de Eric, do próprio Eric, ele teria que rever. E em seguida, ele critica também os apelos à pena, que são muito comuns na militância vegetariana na internet, no cyberativismo vegetariano. Assim, esses apelos à pena que vêm em forma de imagens de animais estraçalhados, trucidados, esquartejados, cadáveres de animais, os famosos animais fofinhos, a porca com seus filhotinhos, o boi, a vaca com o bezerrinho e tal, passando aquela imagem de amor e tal. Aí é tipo os animais fofinhos nesse caso. Ele critica com razão, porque assim, despertar a compaixão das pessoas vai muito além de imagens cruéis. E conscientizar não envolve apenas conquistar o coração, a compaixão da pessoa, mas também conquistar a razão. Dar razões, literalmente, razões à pessoa para não comer mais animais. Dar razões à razão, para ela parar de comer alimentos de origem animal e, paralelamente ao despertar da compaixão. E nisso as imagens por si só se tornam insuficientes. Assim, não dá pra botar um pôster lá com um boi esquartejado, achando que isso aí vai fazer algumas pessoas virarem vegetarianas. Pode ser que faça algumas pensarem e tal, algumas pessoas parem de comer carne por alguns dias depois de ver aquela imagem, mas eu acho assim que não é o suficiente para dar uma argumentação forte o bastante para tornar uma pessoa vegetariana. Aí em seguida, Eric entra numa parte que eu faço questão de responder mesmo. Ele critica assim o uso da pergunta retórica quando perguntam:
se você gosta de carne, por que não mata o animal e come? Aí ele fala que na juventude dele, ele acompanhava, se não participava diretamente dos abates. Aí segundo ele, a matança era feita com praticidade, assim, seu instinto sádico de homicídio. Ou seja, um açougueiro matador de animais no matadouro não é um sádico desgraçado que quer o mal dos animais. Ele quer mais alimentar as pessoas, embora ele não veja aquele animal que ele está matando como um ser dotado de interesses próprios, dotado da capacidade de sofrer, de sentir dor. Aí ele coroou o relato dele com a seguinte fala: carne fresca e verdadeira de um animal que foi criado para essa finalidade, num ambiente conveniente para isso. Eu realço essa parte, um animal que foi criado para essa finalidade, pois é isso que os vegetarianos e veganos abolicionistas são contra. Criar animais com finalidades, dar à vida animal um fim que não é seu próprio viver, que é fazer o animal viver sem ser sob suas próprias razões. Tratar eles como se fossem objetos criados para dados fins que não dizem respeito aos próprios interesses de viver e de ser física e psicologicamente íntegros. Dizer também que os animais são criados para essa finalidade é legitimar a escravidão deles, que os escravos é que são obrigados a viver em prol de interesses alheios, com finalidades ou funções que não dizem respeito aos seus próprios interesses, às suas próprias vidas. Aí novamente aquela coisa, os vloggers onívoros de fato estão nos devendo vídeos em que falem sobre o que acham eticamente dos animais não humanos. Por que acham normal vê-los como propriedade humana, como objetos consumíveis, como fonte de matéria-prima em vez de seres tão dignos quanto nós humanos? Eles estão nos devendo vídeos em que falem porque discordam dos direitos animais e da proposta de abolir a exploração animal. Beleza? Aqui, esse vídeo, para não ficar maçantemente longo, já tá ficando longo, só dividi em duas partes. Então a gente vai à segunda parte agora, viu? Vamos lá?